Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn. Eu sou a Lívia. Esse é o Ninguém Me Disse e hoje a gente tem uma convidada super especial que é a Ju. A nossa melhor amiga. Nós somos amigas há 15 anos. A gente se conhece desde... Muito pirralha. 2003, Evelyn. Desde 2003. 15 anos. Ah, não, é porque eu ia falar desde quantos anos a gente tinha. Quantos anos a gente tinha? 17. Eu tinha 15. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje, uma das ideias do nosso canal é falar sobre transição de carreira. Estando ou não insatisfeito com a carreira atual, mas o que faz pessoas mudarem para uma nova carreira, para um novo ofício, ou às vezes se matricular num novo curso, trocar mesmo academicamente de novo profissão. desafio, né? Uhum. Como é que foi, Júlia? Você, qual que é a sua formação e o que você faz atualmente? Tá, bom, eu passei por uma transição um pouco grande, né? Na verdade, assim, de repente seja interessante eu falar desde criancinha eu sempre gostei de desenhar. O trabalho artístico sempre teve em mim de alguma forma, né? Tipo, tanto é que a gente fazia Cadernos, recortes livros. e cadernos e Muito fotografias, desenho, enfim. Fazia as bijuterias lá nos corredores do Cefet, enfim, a arte Isso. sempre teve em mim de alguma forma. Mas eu era muito boa em matemática, física, química, essas matérias difíceis que ninguém A gosta. pessoa, quando tem muito talento na vida, ela precisa de muitas mãos pra numerar, né? Não, ela era a melhor aluna que eu já Não conheci. era melhor, mas eu era boa. Modéstia à parte, né? Eu era boa. E quando você é boa em física, química, matemática, seus pais, seus parentes, seus amigos, todo mundo quer que você seja engenheira, que você faça um curso de gente inteligente, né? E na escola técnica puxa muito, Exatamente, a gente ainda fez, na época era o Cefet, né? Que puxa muito para essa área de exatas e por influência tanto por influência de professores e identidade também, eu acabei cursando química. Então, química foi o meu curso. Ao longo do curso eu tive umas crises existenciais. No 7º período eu falava que eu ia largar tudo pra fazer artes. Isso já estava na minha cabeça. E alguns amigos me puxavam, me colocavam no lugar e falavam: falta só um Júlia, falta um semestre semestre para você formar. Então, me formei. Era meio assustador pra mim essa ideia de estar formando e não ter nada em vista. Então, faltando um semestre para eu formar, eu comecei a estudar para o mestrado. Eu passei no mestrado, eu fiz o mestrado. No mestrado aconteceu uma coisa muito interessante, que na época eu ia fazer uma pesquisa na área de petróleo, mas eu fui fazer umas matérias como ouvinte no curso de artes e lá eu encontrei um professor que topou desenvolver uma pesquisa comigo na área de artes. Então eu estava fazendo mestrado em química, mas a minha pesquisa foi na área de restauração de obras de arte. Que é, gente, muito interessante Foi por sinal, maravilhoso. né? Gente, eu vou falar uma coisa porque eu vivi isso com a Júlia. A Júlia floresceu quando ela mexeu com a Foi muito arte legal. dentro da academia, né? Dentro da universidade. Então, assim, foi um período de 2 anos ali que eu consegui ser tanto química quanto ter um laço com a arte, né? Apesar de não estar atuando como artista, mas pesquisando dentro de arte. Foi super interessante. Terminei o mestrado, comecei a trabalhar no laboratório de pesquisa. Trabalhei 6 anos como pesquisadora, tive a oportunidade de trabalhar numa área meio gerencial também, por 1 ano mais ou menos, sempre na mesma empresa, mas sempre teve essa pulguinha, assim, eu brinco... Aquela vozinha. Hoje eu brinco que eu tava sempre tentando fugir do meu destino e o meu destino tava sempre me puxando de volta de alguma forma. É legal pensar dessa forma, Sim, né? Acho que eu sinto isso também com algumas coisas. Eu entendo dessa forma, assim, quando eu realmente consegui realizar a transição, né, eu me senti, tipo, capturada pelo meu destino, assim, eu entendi que era isso, que eu não tinha mais como fugir disso, isso foi muito claro pra mim. E aí, no ano de 2015, eu casei e eu comecei a pesquisar coisas de decoração e tal, e eu já sabia que eu queria uma parede preta na minha casa. E antes de eu casar, a parede preta já estava lá. E comecei a desenhar de giz em casa e tal. Eu tinha que ter uma parede para eu desenhar. Pouco tempo depois, a minha irmã começou a fazer o orçamento do casamento dela. E minha irmã também gosta de desenhar. E uma decoradora perguntou para ela se ela não faria um desenho de giz em um painel para decorar um casamento. Aí a minha irmã falou: olha, não é muito meu estilo, mas a minha irmã tem uma parede preta na casa dela que ela desenha de giz. Eu acho que ela vai saber fazer melhor.
E eu fiz esse trabalho para essa decoradora, ela gostou, ela pediu de novo e foi me indicando para outras. E, na verdade, foi assim que o trabalho começou a acontecer, né? Muito de forma paralela com a empresa. Muito orgânico também, isso que eu ia falar, né? muito orgânico, né? Algumas coisas na vida da gente, se a gente não parar elas vão naturalmente levando a gente pro nosso destino, igual você falou, né? Foi muito uma coisa que aconteceu mesmo. Nunca na vida eu podia esperar, assim. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos pra fora, né? E aí eu trabalhava de 8 às 17h30 no laboratório, às 17h30 eu saía e ia fazer os trabalhos de desenho. E a demanda começou a aumentar, e chegou um momento que eu percebi que isso poderia me tirar da empresa, né? Poderia se tornar seu trabalho principal Poderia mesmo, né? Sua principal fonte de renda. Fonte de renda, né? Poderia me tornar meu trabalho principal, assim. E é interessante, assim, que a empresa que eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia. Eu trabalhava com pesquisa, com desenvolvimento, com área gerencial. Então, eu não estava insatisfeita com o meu emprego, mas eu estava muito realizada com os trabalhos de arte que eu estava fazendo. Legal. E isso começou a pesar muito, assim. E aí, quando eu me dei conta que isso poderia vir a se tornar uma profissão, eu comecei a trabalhar igual uma louca. Tipo, não tinha mais tempo pra nada. Eu chegava em casa... Sábado, domingo. Chegava em casa todos os dias depois do trabalho, tipo, 1h da manhã, 2h da manhã, sábado, domingo, feriado. Até eu conseguir formar uma cartela grande o suficiente de clientes pra pedir demissão. E ter tipo um portfólio também, que eu Ter um imagino que deve ser portfólio, importante, né? também, Tipo, mostrar o seu exatamente. trabalho pro futuro cliente. Exatamente, mostrar, ó, isso é o meu trabalho e esses já são os meus clientes que estão satisfeitos e que me chamam e que me indicam. Eu tenho uma curiosidade muito grande que é a seguinte: como foi quando você decidiu, como que você contou pros seus pais? Porque os pais da gente, mesmo a gente casada, eles têm muita expectativa na nossa vida, né? E eles Então, são como foi- pessoas referência, né? Como foi contar pros seus pais, pro seu marido? Imagino que seu marido deve ter participado muito do processo, mas como que foi falar, assim, eu decidi largar o emprego pra tentar essa carreira nova? Eu acho que assim, por eles verem o meu empenho no que eu tava fazendo, eu acho que eles meio que percebiam que isso ia acontecer, assim. Inevitável. Ia acontecer em algum momento. E tanto meu esposo quanto os meus pais, eles tinham medo de quando iria acontecer esse momento. Eles estavam assim, enquanto ela continuar nos dois, tá tudo certo. Não vamos empurrar também não, né? Tipo, eu sei que vai acontecer, mas não tô preparada pra isso. Tipo, às vezes mais do que eu. Aconteceu uma coisa engraçada, assim. Tipo, exatamente nessa época que eu comecei a fazer os trabalhos pra essa decoradora, que foi aparecendo um clientezinho aqui, outro ali, foi quando eu e Vinícius compramos uma passagem pra uma viagem que a gente fez que tava fora do nosso orçamento. Apareceu uma promoção muito irresistível e a gente comprou a passagem, mas assim, sabendo que a gente ia se apertar. E aí eu falei assim, cara, se eu conseguir tirar aqui R$200 por mês, eu tô ajudando a pagar a viagem. Era essa a minha mentalidade quando eu comecei a fazer esses trabalhos. Era assim, um extra pra pagar a viagem. Era isso que eu pensava. E aí, ao longo do ano, a gente comprou a passagem com 1 ano de antecedência, ao longo do ano a coisa foi tomando forma, assim. E quando chegou a data da viagem mesmo, eu já sabia pra mim que eu ia sair. E Entendi. foi assim, faltando mais ou menos um mês pra viagem, que eu chamei o meu marido pra conversar e falei, olha, tô pretendendo pedir demissão assim que a gente voltar de viagem, assim que a gente voltar das férias. E aí ele sempre me apoiou muito, assim, não tenho nada a reclamar, ele me buscava de madrugada. Ele era motorista, né? Eu lembro que você falava que Na ele época eu tava não dirigia ainda. A firma dela começou com 2 pessoas, né? A dona e o motorista. Eu era motorista. Na época eu ainda não dirigia, tipo, ele me deu muito apoio. Então ele respirou fundo, ele falou, Júlia, eu já sabia que isso ia acontecer, já estava preparado para isso. Ele só pontuou assim, que tipo, eu acho que se eu soubesse que ia ser agora, a gente não estaria fazendo essa viagem agora, né? Porque tipo, era uma grana que a gente ia gastar, sendo que a gente precisava de uma garantia, né? Pelo menos Porque você largar o emprego certo e ir para algo totalmente duvidoso, né? Incerto. Você não sabe assustador. Tem Não muita tem mais chance salário, de- não tem mais dia 5, né? Exatamente. Então, assim, ele tipo, deu uma respirada, eu percebi que ele deu uma respirada, né? Pontuou essa questão da viagem, mas tipo, já estava marcado, a gente não ia dar pra trás. E
Pros meus pais, eu contei quando a gente voltou de viagem. Nossa, eu ia contar indo, que aí Não. esperava a poeira Não, baixar. precisou de uma reunião de família, assim. As coisas na minha família não acontecem desse jeito. Eu sei. Aí foi no primeiro encontro que a gente voltou de viagem, teve um almoço, a gente foi almoçar na casa deles, e aí foi o momento que eu tirei pra contar pra eles. Só que depois de ser casado, tudo que você conta, você tem que falar assim, olha, primeiro, Não é gravidez? Não estou grávida, agora tem uma novidade. Tá do mesmo jeito lá em casa. Tudo que eu faço, gente, tem uma novidade pra contar pra vocês. Tá grávida? Não, gente. Não. Antes eu falo assim, gente, não estou grávida, agora eu tenho uma novidade. Essa é a ordem. E aí eu contei pra eles. E aí, eles, acho que a reação deles, assim, eles ficaram bem apreensivos também, por medo mesmo, até porque eu já tinha, cara, eu já tinha natural, saído de eu acho. casa, né, eu já tava... E também já tinha vale casado. lembrar que você fez essa transição de carreira No no meio de Brasil uma com crise, né? né? Também isso é preocupante pra qualquer Nossa. pai e mãe. Tipo, eu acho que de repente se eu estivesse na casa deles, assim, talvez eles teriam levado um pouco mais de boa, porque Você tá ali na eu tô asa, ali, né? então, assim, Protegida. eles, com certeza, eles tiveram medo, assim, de eu passar por dificuldade mesmo, né? Então, Aham. é uma preocupação que eles têm até hoje, não, Júlio, tá dando pra se sentar. Tipo, meu marido é autônomo também, então a gente tá ali por conta do mercado, né? Então, eles têm essa preocupação. Mas, graças a Deus, tipo, tem sido muito bom, assim, lógico que tem mês que é melhor, tem mês que é um pouco mais fraco, a gente sente essa oscilação, mas acho que, pelo menos por enquanto, nada que uma organização não tenha dado conta. Eu tenho uma última pergunta pra você. E essa pergunta é: você se arrepende? Se você voltasse atrás, você teria feito diferente alguma coisa? Não, absolutamente nada, assim. Não, de verdade. Tem muita gente que vê, assim, pessoas que passaram por transição de carreira que falam assim, ai, ela era frustrada. Gente, eu não era frustrada, sabe? Eu gostava do que eu fazia, pô, era um negócio interessante. Eu tinha planos pra minha carreira como química, né? Hoje, no momento que eu estou hoje, eu não voltaria atrás pra, não quero mais ser artista nesse momento e vou voltar a bater ponto, assim, uma coisa que agora eu não penso. Mas Se precisar, você não vai ser frustrada com se isso, né? Se fosse pra voltar no tempo, eu acho que eu nem saberia como fazer diferente. Porque hoje eu tô com 30 anos, não é que eu tô exatamente onde eu... Não tô realizada em exatamente tudo. Mas eu me sinto no lugar aonde eu devo estar pra fazer os meus sonhos acontecerem. Então Que isso bonito, legal. isso é bem legal, assim, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar por conta própria, que você... é responsável por absolutamente tudo. Tanto pelo que dá errado, quanto por fazer acontecer o que dá certo. Então, esse sentimento de responsabilidade, ao mesmo tempo que é um peso pesado, ele é muito bom, porque você sabe que se você se empenhar, você vai fazer acontecer. Você vai chegar em algum lugar que vai te realizar. E, na verdade, é uma soma de realizações, né? Todo dia. Eu acho que não existe um lugar ideal. Existe um caminho que você vai se realizando pontualmente. E acho que é aquela coisa do C.S. Lewis, né? Tem uma frase que C.S. Lewis é um autor que a gente gosta muito, tem uma frase dele que eu amo. Que não existe caminho traçado. O caminhar faz o próprio caminho em si, né? Tem muita gente que espera ter o caminho traçado pra daí começar a caminhar. Toda a sua trajetória mostra Foi que abrindo, né? as portas foram se abrindo à medida que você foi justamente caminhando. Não, e é aquela coisa também. A gente nunca sabe aonde a gente estaria se a gente tivesse feito diferente. Né? A gente sabe onde a gente está. E a gente sabe o que a gente tem que fazer para chegar em outro lugar. Né? Agora, se eu não tivesse feito química, se eu não tivesse trabalhado na empresa que eu trabalhei... Se você não tivesse ido pra escola técnica, a gente não teria nem se conhecido. Não sei, talvez teria, entendeu? Em outro lugar Em outro lugar, em outra ocasião, mas com certeza a gente não estaria onde a gente está hoje. E eu tô feliz onde eu tô hoje. Então, assim, não faria diferente. Gente, é isso, pessoal. Júlia. Muito obrigada por ter vindo. A gente espera fazer mais vídeos gente. juntos sobre mais assuntos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, escreve pra gente aqui embaixo. A gente vai marcar a rede social da Júlia, que é a Arte Serrati. E curte, compartilha. Se tá com alguma pessoa que tem dúvida sobre carreira, coisa do gênero, como transitar, eu acho que esse vídeo ficou bem interessante a respeito. Então, Tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal. E até Valeu, a próxima. obrigada.